3. Os nécios. O adjetivo nécio pode ser associado ao termo bufão, que vem do mesmo radical latino de bufar, ou seja, expelir ar fortemente, mostrar-se valente. Assim, o nécio é alguém cheio de ar, mas sem substância. Os nécios podem parecer gigantes, mas, na verdade, se alguém os esvazia de toda a sua valentia, não passam de pigmeus. 3 termos hebraicos são traduzidos por nécio ou louco em Provérbios: Quesiu, o nécio grosseiro e estúpido, Uiu, o nécio corrupto, moralmente pervertido e irracional, e Nabal, o nécio bruto, semelhante a um animal obstinado. 1 Samuel capítulo 25. Neste resumo das características dos nécios, apresentaremos uma combinação de versículos sem fazer distinção entre os 3 tipos, afinal, não importa o nome que recebem, todos os nécios são loucos. Não aprendem com a palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Não se trata de um problema de QI, nem de falta de instrução. O grande problema dos nécios é seu coração. Não reconhece o Senhor, nem se submetem a Ele. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos 3,18. Nem mesmo o pai de um nécio é capaz de instruí-lo. Provérbios capítulo 15, versículo 5. E se tentamos discutir com alguém desse tipo, só criamos mais problemas. Provérbios 29, versículo 9. Isso porque os nécios gostam de sua falta de sensatez e acreditam que estão vivendo para valer. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Provérbios capítulo 15, versículo 21, Provérbios capítulo 1, versículo 22, Provérbios capítulo 12, versículo 15, Provérbios capítulo 18, versículo 2. Se os advertimos do pecado, eles zombam de nós. Provérbios 14, versículo 9. Um dos motivos pelos quais os nécios não adquirem a sabedoria é o fato de não conseguirem manter os olhos fixos naquilo que é verdadeiramente importante. A sabedoria é alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Provérbios capítulo 17, versículo 24. Em vez de lidarem com a realidade, esses loucos vivem num mundo distante e fantasioso. A palavra de Deus ajuda as pessoas a manterem os pés no chão e a tomarem decisões sábias neste mundo difícil em que vivemos. Não consegue controlar a língua. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Provérbios capítulo 15, versículo 12, Provérbios capítulo 13, versículo 16. As palavras dos nécios são cheias de orgulho e de vanglória. Provérbios capítulo 14, versículo 3. E sua tendência é falar antes de saber o que estão dizendo ou o que está sendo discutido. Provérbios 18, 13. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras. Maior esperança para o insensato do que para ele. Provérbios capítulo 29, versículo 20. O caminho dos insensatos aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Provérbios 12, 15. É impossível advertir os nécios ou lhes dizer algo que precisam saber, pois já sabem tudo. Os nécios falam muito, mas não colocam suas palavras em prática. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Provérbios 10, 8, versículo 10. A expressão traduzida por insensato de lábios significa falar de modo confuso e excessivo, e é relacionada ao verbo balbuciar. É muito mais fácil falar sobre uma porção de coisas do que ouvir a palavra de Deus e lhe obedecer. Os nécios especializam-se
em mentir e difamar. Provérbios 10, 18. E aquele que é sábio não fica por perto para ouvir. Provérbios 14, 7, versículo 8. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração do insensato não procede assim. Provérbios 15, versículo 7. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Provérbios 17, 7. Todos nós devemos ter cuidado com o tipo de conversa que ouvimos, pois Jesus disse: atentai no que ouvis. Marcos 4, versículo 24. Além disso, quando os nécios falam, suas palavras podem começar uma briga. Provérbios 18, 6, versículo 7. Não consegue controlar sua índole. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Provérbios capítulo 12, versículo 16. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios capítulo 14, versículo 29. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Provérbios capítulo 17, versículo 28. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Provérbios 29, versículo 11. Se querem parecer sábios, os nécios devem permanecer calados quando outros estão negociando à porta da cidade. Ruth, capítulo 4, Provérbios capítulo 24, versículo 7. Infelizmente, algumas pessoas pensam que precisam falar em todas as reuniões nas quais estão presentes, mesmo quando não têm nada a dizer. A menos que desejemos carregar um fardo terrível, não é sensato provocar a ira do nécio. Pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Provérbios capítulo 27, versículo 3. Quando a pessoa insensata se zanga, fica sempre em pé de guerra e causa um bocado de estragos. Por isso, devemos usar de discernimento ao discordar dos nécios ou tentar aconselhá-los. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não se faça semelhante a ele. Não responda ao tolo da mesma forma que ele fala, para que não sejas igualmente tolo, igual ele, como ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Provérbios 26, versículo 4, versículo 5. Por vezes, o melhor é fazer ouvidos moucos para as pessoas dos nécios, mas em outras ocasiões devem ser repreendidos e merecem uma resposta da palavra. É preciso ter sabedoria para decidir qual a ocasião correta para responder, a fim de não lançarmos pérolas aos porcos. São orgulhosos e seguros de si. O que confia no seu coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios capítulo 28, versículo 26. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Provérbios capítulo 26, versículo 12. Não é raro ouvirmos alguém dizer: se eu me conheço bem, mas Deus nos adverte que não nos conhecemos bem. Não sabemos o que há em nosso coração. E não podemos confiar sempre no que Ele nos diz. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. Hoje em dia, muita gente acredita nas palavras de Emerson. Confia em ti mesmo. Todo o coração vibra com esse acorde. Ou segue a filosofia de William Ernest Henley, expressa em seu famoso poema Invictus. Sou senhor do meu destino
capitão da minha alma. Essas expressões arrogantes de realização assemelham-se muito à oferta de Satanás no Éden. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Base do movimento da nova era. Tudo que exalta o ser humano está condenado ao fracasso. Tudo que glorifica a Deus dura para sempre. Uma vez que são seguros de si e arrogantes, os nécios gostam de se intrometer em tudo, e especialmente em assuntos controversos. Honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Provérbios capítulo 20, versículo 3. Qualquer um pode começar uma briga, mas é preciso uma pessoa sábia para acabar com uma contenda ou, melhor ainda, para evitá-la. Provérbios capítulo 30, versículo 32, versículo 33. Os nécios acreditam que discutir sobre algo sem importância os exaltará, quando, na verdade, tais rixas os fazem parecer ainda mais tolos. Fui convidado a pregar numa igreja e, antes de o culto começar, assisti a uma classe de escola dominical para adultos que se reunia dentro do templo. Um dos homens que estavam participando da aula questionava quase tudo o que o professor dizia e discutia de modo inconveniente sobre os mínimos detalhes. Queria parecer sábio, mas só nos convenceu de que era um tolo. Enquanto estava sentado ouvindo aquilo tudo, pensei em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim. Causam problemas e tristezas, especialmente a seus pais. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios capítulo 10, versículo 1, Provérbios capítulo 15, versículo 20, Provérbios capítulo 17, versículo 21, versículo 25. Todo pai temente a Deus diz ao filho: sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Provérbios capítulo 27, versículo 11. Mas as páginas da Bíblia registram as tristezas que os filhos insensatos causaram a seus pais. Caim entristeceu seus pais quando matou seu irmão Abel. Gênesis capítulo 4. Esaú casou-se com mulheres pagãs só para provocar o pai, Isaque. Gênesis capítulo 28, versículo 6 ao versículo 9. Os filhos de Jacó mentiram para ele sobre o irmão, José, e o magoaram profundamente. Gênesis capítulo 37. Sansão entristeceu os pais ao ir viver com mulheres pagãs e confraternizar com os inimigos de Israel. Juízes capítulo 13 até o capítulo 16. Amnon violentou a minha irmã Tamar e por causa disso foi morto por Absalão. 2 Samuel capítulo 13. Em seguida, Absalão rebelou-se contra Davi e tomou o reino. 2 Samuel capítulo 15 até o capítulo 18. É possível fazer alguma coisa para transformar filhos insensatos em adultos sábios? Ainda que pises o insensato com a mão de grau entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Provérbios capítulo 27, versículo 22. As mulheres da antiguidade moíam os cereais numa espécie de tigela, pilão ou grau, usando um instrumento pesado e forte, a mão de grau com o qual podia quebrar e pulverizar os grãos. A imagem é clara. Não há pressão ou dor suficiente para transformar um nécio numa pessoa útil. Os pais sábios devem disciplinar os filhos insensatos para lhes dar esperança. Provérbios capítulo 22, versículo 16.
mas um adulto nécio e insensato só pode ser transformado pela graça de Deus. A menos que os nécios se arrependam e se voltem para o Senhor, viverão como escravos. Provérbios capítulo 11, versículo 29. E morrerão pela falta de disciplina. Provérbios capítulo 5, versículo 23. Não sabem usar corretamente suas riquezas. Não sabem usar corretamente sua riqueza. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Provérbios capítulo 21, versículo 20. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Provérbios capítulo 29, versículo 3. Esse versículo lembra a parábola de Jesus sobre o filho pródigo. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a malícia, a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. Provérbios 14, versículo 24. Os sábios têm alguma coisa para deixar aos filhos, mas os nécios desperdiçam tanto sua riqueza quanto a oportunidade de aumentá-la. Ao insensato não convém a vida regalada. Provérbios capítulo 19, versículo 10. Não são capazes de assumir responsabilidades, como a neve no verão e como a chuva na ceifa. Assim, a honra não convém ao insensato. Provérbios capítulo 26, versículo 1. No hebraico, o termo honra, kabod, significa pesado, significativo, e pode se referir à glória de Deus e ao respeito especial que se tem por certas pessoas. Peso, pesado. Um nécio não é capaz de lidar corretamente com as responsabilidades e conquistar o respeito de outros. Honrar um nécio é algo tão apropriado quanto a neve no meio do verão ou tão proveitoso quanto a chuva na época de colheita. Duas situações trágicas. Provérbios capítulo 26, versículo 3 até o versículo 12. Salomão desenvolve esse tema apresentando vários retratos vívidos do insensato e do que acontece quando alguém lhe confia uma tarefa. Em primeiro lugar, é preciso tratá-lo como um animal estúpido e usar um chicote para motivá-lo. Versículo 3, Salmo 32, versículo 9. Aquele que tenta lhe dar ordens e explicar o que ele deve fazer corre o risco de se tornar igual a ele. Provérbios capítulo 26, versículo 4, versículo 5. Evitá-lo numa missão é o mesmo que se mutilar e procurar problemas. Enviá-lo numa missão é o mesmo que se mutilar e procurar problemas. Versículo 6. Assim como uma pessoa portadora de deficiência nas pernas não pode andar, também o nécio não vai a lugar nenhum. Também o nécio não vai a lugar algum. Versículo 7. Com um provérbio. Não apenas confunde os outros, mas também faz mal a si mesmo, como um bêbado que se fere com espinho. Versículo 9. Não peça a um nécio para ensinar a Bíblia, pois ele não saberá do que está falando e será horrível escutá-lo. Também não peça a um nécio para lutar numa guerra, pois ele não fará coisa alguma que preste. Versículo 8. O texto original do versículo 10 é difícil e pode ser traduzido de várias maneiras, como um flecheiro que a todos fere. Assim é o que assalaria os insensatos e transgressores. Como um flecheiro que fere, que machuca aleatoriamente, assim é aquele que contrata um nécio ou um transeunte.
Ou ainda, como um flecheiro que a todos fere, assim aquele que emprega um nécio, transeunte ou um bêbado. Observe que a ênfase é sobre aquele que contrata e não sobre o nécio. Contratar um nécio ou qualquer um que lhe passe pela frente, ele dar responsabilidades é o mesmo que começar a tirar flechas para todos os lados, pois um nécio pode fazer um bocado de estrago. É evidente que ninguém, em seu perfeito juízo, começaria a atirar aleatoriamente e, portanto, ninguém em perfeito juízo contrataria um nécio. Os nécios não aprendem com seus erros, antes voltam sempre às antigas confusões, como um cão que volta para comer seu vômito. Versículo 11. A experiência é uma excelente mestra. A experiência é uma excelente mestra para os sábios, mas não para os insensatos. Este versículo é citado em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, como uma descrição daqueles que fingem ser cristãos e que seguem falsos mestres, como uma porca que acabou de ser lavada. Parece mais apresentáveis por fora, e como um cão que acabou de vomitar, sentem-se melhor por dentro, mas ainda não são ovelhas. Não possuem a nova natureza divina e, consequentemente, não tardam em voltar para a antiga vida. A obediência e a perseverança nas coisas do Senhor são provas da conversão. O que sucederá ao nécio? A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Provérbios capítulo 19, versículo 3. Isso nos traz à memória o faraó em Êxodo capítulo 5 ao capítulo 15, que viu uma nação ser arruinada pelas pragas de Deus e, ainda assim, não se sujeitou ao Senhor. Enfureceu-se contra Jeová e Moisés, perseguiu os hebreus para levá-los de volta e, por fim, viu seus melhores soldados morrerem afogados no Mar Vermelho. A disciplina ajuda a pessoa sábia a obedecer à palavra, mas torna a pessoa insensata ainda mais perversa. O mesmo sol que derrete o gelo endurece o barro. Uma vez que se apacenta de estultícia. Provérbios 15, 14. O nécio não possui qualquer força moral. Os lábios, palavras do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Provérbios 10, 21. Os insensatos carecem não apenas de alimento espiritual e intelectual, mas também de água refrescante. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas, para o insensato, a sua estultícia lhe é castigo. Provérbios capítulo 16, versículo 22. A imagem de palavras e da lei de Deus como fonte de vida também pode ser encontrada em Provérbios 10, 11, Provérbios 13, 14, Provérbios 14, 27, Provérbios 18, 4. Se seguirmos a sabedoria, viveremos num oásis fértil. Se seguirmos a loucura, nosso lar será o deserto árido. O nécio morrerá pela falta de disciplina. Provérbios 5, 23. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Provérbios 3, versículo 35. Os insensatos ouviram a voz de Deus dizer: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para qual será? Lucas capítulo 12, versículo 20. Mas será tarde demais. Os únicos loucos sábios são os cristãos, pois são loucos por causa de Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10. O mundo os chama de loucos e insensatos, mas ao crer em Jesus Cristo e entregar sua vida a Ele, tomaram a decisão mais sábia de todas.
Li a respeito de um homem que testemunhava de sua fé em um movimentado shopping center, usando uma daquelas tabuletas de homem sanduíche, em que seria: estou me fazendo de tolo por Jesus. E você, por quem se faz de tolo? Sabe a pergunta. Certifique-se de dar uma resposta sábia.